Dobre o seu salário agora. E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu sou desenvolvedor de software há 10 anos e hoje eu sou líder técnico na Codivance. Aqui nesse canal você vai ouvir sobre assuntos não técnicos, sobre a nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. E hoje um tema que faz bastante sucesso aqui no canal, né, que é dinheiro, né? Toda vez que eu falo sobre dinheiro, os vídeos têm mais views, tem mais comentários, né? E isso é curioso, porque via de regra o brasileiro não gosta de falar sobre dinheiro, né? O brasileiro não se sente confortável em falar sobre dinheiro, né? Por exemplo, a pessoa ganha dinheiro e não fala pro parceiro dela quanto que ela ganha, não fala pro marido, pra mulher, pros amigos de confiança, né? Existe um certo pudor em falar sobre dinheiro, né? E é engraçado que as pessoas hoje em dia falam abertamente de sexo, mas não falam abertamente de dinheiro. Com certeza falar de dinheiro no Brasil é um tabu, né? E eu arrisco aí algumas explicações, né, algumas justificativas para isso. A primeira delas é que, como diria Tom Jobim, no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal, né? Como não é um assunto discutido abertamente, né, a gente começa a criar um monte de crenças, né, de mitos em volta disso, né? Então, quem ganha dinheiro mexe com coisa errada, ou então quem ganha dinheiro esquece dos pobres, né? O imaginário popular, né? Então você olha a novela da Globo, o rico é sempre o vilão, o rico tá sempre fudido com algum problema na família, tal, sua família desestruturada e tal. E aí você vai no núcleo pobre, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, o cara é pobre, mas se diverte e tal, né? Então vão se criando alguns estereótipos no nosso imaginário, e esses estereótipos, como a gente não discute, né? Como a gente não traz isso pra racionalidade, digamos assim, a gente acaba vivendo sobre essas crenças, né? Acabam se tornando crenças que acabam nos limitando, né? E assim, é uma merda você não discutir sobre isso. É como qualquer outro assunto, né? Quanto mais a gente discute sobre esse assunto, mais a gente aprende, né? Mais a gente ouve de opiniões externas, né? Então assim, tem que ser um aprendizado. E cara, ganhar dinheiro é bom pra cacete. E a minha vida mudou drasticamente depois que eu comecei a encarar o dinheiro como um assunto sério que deve ser debatido, que deve ser discutido, né? E ainda bem que, além de ser um dos temas que mais fazem sucesso no canal, é um tema que eu gosto muito de discutir, né? Porque quando eu acabo falando de dinheiro, primeiro, ajudo bastante as pessoas que ainda têm essas crenças, mas que se interessam pelo assunto, né? Que tem uma vontade genuína de prosperar na vida, né? E eu também organizo meu pensamento e consolido as minhas ideias sobre o assunto, né? Por último, mas não menos importante, né? A gente dá aquela cutucada na ferida de quem tem o famoso nojinho de dinheiro, né? A gente acabou de gravar um podcast sobre um assunto muito parecido também, né? O assunto é feio ganhar dinheiro. Ele vai ao ar na semana que vem, na quinta-feira que vem, se eu não me engano. Se você ficar curioso para saber o que é esse nojinho do dinheiro, vai lá no nosso novo episódio do podcast Dev Pro que a gente vai lançar semana que vem. Enfim, dada esta introdução sobre o dinheiro, né, eu quero falar por que você deve dobrar o seu salário o mais rápido possível. Bom, de novo, como sempre, Taleb, né? Fragilidade, robustez e antifragilidade, né? Eu tento encarar a minha vida, né, usando bastante sobre a filosofia do Taleb de você procurar assimetrias na vida, né? Então, qual que é o objetivo? É sempre procurar uma assimetria, a vantagem supere de forma exponencial o risco e me expor a essas assimetrias, né? Eu já falei mais sobre isso em alguns outros vídeos. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada aí no canal, tem bastante material sobre isso. E com dinheiro eu também lido dessa forma, né? O que acontece, né? O dito afegão médio, né? Pra quem ouve o Pânico e ouve o Emílio Surita, sabe do que se trata o afegão médio, né? O brasileiro comum, ele vive de salário em salário, né? O afegão médio vive de mês em mês, quando vive de mês em mês, né? Chega o fim do salário, mas não chega o fim do mês, né? E diante disso, o afegão médio não sabe o que é colchão financeiro, e quando sabe, dificilmente tem, né? E além disso, o afegão médio não sabe qual é o seu orçamento, quanto ele gasta por mês, simplesmente por não controlar. Também adora uma parcela, né? Então não importa os juros, se a parcela cabe no meu orçamento, eu vou fazer essa parcela. Só que não sabe qual é o orçamento, a parcela cabe no salário, e aí não faz conta e acaba se enrolando, né? Então, via de regra, o afegão médio quase nunca tem patrimônio, e às vezes a situação é pior
que o cara, além de não ter patrimônio, ele tem patrimônio negativo, né? Ou seja, ele tem mais dívida do que bens. E estar nesse cenário é estar numa posição absolutamente frágil. Você vai estar numa posição assimétrica, só que a assimetria ela é negativa, ou seja, você vai estar sofrendo um grande risco em detrimento de um pequeno ganho. Então vamos imaginar aqui um cenário, né? Imagina que você tem um carro zero na garagem, você tem uma casa própria, né? Entre aspas, porque casa própria ela só é própria de fato quando você termina de pagar o banco. Enquanto você tem uma parcela, ela não é própria, né? Mas essa casa própria está toda mobiliada, você come bem, você vive bem e tal. Mas imagina, tá tudo dando certo e tal. E aí, de repente, você perde o emprego, você perde a sua renda mensal. Como que você vai fazer para pagar a parcela do carro, a parcela da casa, a parcela da mobília, tanto de coisa, né? Imagina se fosse um cenário pior, tipo, você acabou de perder o emprego e aí você descobre que você tem alguma doença grave, algum problema de saúde grave e que você vai precisar gastar uma grana para bancar esse problema de saúde, né? Para bancar o tratamento desse problema. Num cenário desse, como que você vai agir? O Ray Dalio, o cara que escreveu Princípios, que eu já falei aqui no canal também, um dos princípios dele, né, e o Taleb concorda com ele, é que a gente nunca deve se expor a um risco que possa nos levar à ruína. No cenário que eu acabei de te pintar, você está correndo um risco sério de ir à ruína, né? Seja a ruína financeira, você não vai ter dinheiro para se sustentar, nesse caso você perca o emprego, ou seja a ruína literal de você perder sua vida porque você não tinha dinheiro para bancar o tratamento para o seu problema de saúde, né? E como que a gente mitiga esse risco, né? Tendo um colchão financeiro, tendo um bom colchão financeiro. Para tentar explicar melhor, vamos dar uma olhada em como funciona uma empresa. Uma empresa saudável, né? Uma empresa duradoura, ela não vive de mês em mês. Uma empresa duradoura, ela vive sob a gestão de uma ferramenta que chama fluxo de caixa. Então, para você ter uma boa gestão de fluxo de caixa, você precisa mapear todos os custos de uma empresa, mapear todas as receitas de uma empresa, e aí com essa informação, você olha, bom, eu custo X e a minha receita está 2X, ou então eu custo X, mas a minha receita está meio X, então eu preciso chegar com a receita pelo menos X para poder parar de tomar prejuízo. Então assim, essa é a gestão, né? O segredo da parada é você entender quanto a empresa custa por mês ou por ano, né? Porque quando você entende quanto essa empresa custa, você consegue prever, né? Você vai olhar para o seu caixa e vai falar assim, bom, eu tenho uma grana aqui, essa grana dura tantos meses, né? Vamos trazer para um exemplo prático, né? Imagina uma empresa que ela tem um custo de 10 mil reais mensais. Imagina que essa empresa ela possui um caixa de 30 mil reais. Ela está dando lucro, né? Ela tem um caixa de 30 mil reais. Vamos assumir que essa é uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de programadores, por exemplo. Só que essa empresa só tem 2 grandes clientes, né? Não são vários clientes pequenos, são 2 grandes clientes. E por causa do coronavírus, de repente, estes 2 clientes decidem cancelar o contrato. A partir deste exato momento, a empresa não possui nenhum tipo de renda e possui exatamente 3 meses para conseguir um novo cliente e faturar esse cliente. Caso não aconteça, essa empresa vai fechar. Considerando um cenário de coronavírus, né, onde a economia está praticamente travada, né, essa é uma missão bem difícil. Então isso nos leva à conclusão de que 3 meses de caixa é pouco, né? Então, por que essa empresa tinha só 3 meses, né? Podem ser várias possibilidades, né? Mas as duas mais comuns geralmente ou a empresa não tem uma margem de lucro boa, e aí por não ter essa margem de lucro boa, ela demora para formar caixa, né? E pode ser também que a margem seja boa, mas os donos tiram muito dinheiro dessa empresa. Geralmente o que acontece é um misto dos dois, tá? E por que eu tô te falando isso, né? Porque o meu objetivo aqui é fazer você refletir que você tem que funcionar igual a uma empresa. A gestão do seu dinheiro, a gestão do seu patrimônio deve ser gerida da mesma forma que uma empresa gera o seu patrimônio, gera o seu financeiro, né? Vamos tentar tangibilizar num cenário de vida pessoal. Imagina que você tem um custo mensal de 5 mil reais. Cervejinha, Netflix, parcela do carro, parcela do apartamento, esse monte de coisa. Custa 5 mil reais no fim do mês para você. Se você não tiver uma gestão ativa do seu dinheiro, né, provavelmente você também ganha 5 mil reais, né? O caminho do afegão médio o meu salário é tanto, eu vou
aumentar os meus gastos até caber no meu salário, né? Não é fazer o salário caber no gasto, é fazer o gasto caber no salário. Isso quando o cara ganha bem, né? Quando o cara ganha mal, aí é pior ainda. Vamos lá, 5 mil de gasto, 5 mil de salário. Se você estiver ganhando 5 mil, gastando 5 mil, muito provavelmente você não tem colchão financeiro, né? Mas vamos pegar um cenário atípico aqui. Acabou de virar o ano, caiu o 13º, caiu férias, caiu bônus e tal. Você tem 15 mil reais guardado. São 3 meses de colchão financeiro igual aos 3 meses de caixa da empresa. Nesse cenário, aí vem o coronavírus e tal, você acaba perdendo o emprego. Se você perde o emprego nesse cenário, você vai ter exatamente 2 meses para conseguir um novo emprego sem que você precise começar a queimar patrimônio, sem que você precise vender coisas, sem que você precise pedir dinheiro emprestado e tal. 2 meses, por que 2 e não 3, né? Porque a gente recebe só depois que a gente trabalha. Então são 2 meses, mais um mês de trabalho, 3 meses para você poder receber seu salário, seu novo salário. Dada as circunstâncias atuais, isso é uma missão bem difícil. Agora, por que você só tinha 3 meses de custo no seu colchão financeiro? Isso é um número baixo, porque você não tinha uma gestão ativa da sua grana. Você gastava tudo que ganhava. Percebe como o cenário da empresa e o cenário da vida pessoal é muito parecido? Eu tô falando tudo isso, tá, para chegar no colchão financeiro. O colchão financeiro nem é o motivo principal desse vídeo, né? Eu tô só dando uma introdução. Eu já falei sobre o colchão financeiro em alguns outros vídeos, né? Dá uma voltada aí. Mas assim, se você acompanha o canal há um tempo, você sabe que você deveria ter pelo menos 6 meses de colchão financeiro e o ideal são 12 meses, né? No mínimo. Por quê? Porque se der uma merda, você tem 12 meses para conseguir se recolocar, você vai ficar numa situação de menos vulnerabilidade. Olhando dessa forma, você vai estar muito menos frágil, você vai estar muito mais robusto. Durante 12 meses, você vai poder sobreviver sem grandes riscos, né? Mas agora, por que sobreviver e não por que não viver plenamente, né? Essa é a reflexão do vídeo de hoje. É por isso que eu recomendo que você dobre o seu salário, né? Vamos fazer mais algumas continhas de padeiro aqui. A maioria desses gurus de finança, tal, cara que aparece na Globo, youtuber, tal, eles falam que você tem que guardar 20% do seu salário, né? Então, se a gente olhar, 20% equivale a 1/5. Se você guarda 20, você gasta 80, né? 80% equivalem a 4/5. Portanto, a cada 4 meses que você trabalha, que são 4/5, você ganha 1 mês de colchão financeiro, que é 1/5. Nessa toada, partindo do zero, você vai demorar 1 ano para ter 3 meses de colchão financeiro. Para chegar no colchão financeiro ideal, que são 12 meses, você vai demorar 4 anos, ou 48 meses, né? Agora vamos pegar os últimos 4 anos do Brasil, né? Nos últimos 4 anos a gente teve um impeachment, uma lava-jato, 2 ex-presidentes na cadeia, um presidente meio biruta eleito. Cara, detalhe, não vou nem colocar o coronavírus na conta, hein? Porque o coronavírus é realmente um estado de exceção. Agora, todas as outras coisas, isso é Brasil, cara. Se você pegar a história do Brasil, o Brasil não é para amadores. Você acha que é aceitável você viver de forma frágil durante 4 anos num cenário caótico desse? Tudo bem, conforme o tempo vai passando, a sua fragilidade vai diminuindo, né? Mas ainda assim, cara, 4 anos é muita coisa. É muita coisa. É muito perigoso. É por isso que eu falo que você tem que dobrar o seu salário agora. Se você dobrar sua renda agora, você vai passar a ter um excedente de 5 partes. Ao invés de guardar 20%, você vai guardar 120%, né? Nesse cenário, a cada mês que você trabalhar, você vai conquistar 1,2 meses de segurança financeira. Ou seja, em 10 meses, você terá o seu colchão formado. Se você quiser, pode até esquecer aqueles outros 20% que eu guardava, em vez de em 10 meses, ser em 12 meses, entendeu? E aí você pode estar se perguntando, mas você tá falando como se fosse fácil, é difícil, tá? Não falei que é fácil. Meu ponto aqui é absolutamente possível. Por que eu garanto isso? Porque eu consegui isso. Se eu conseguir, você também consegue. Nesse cenário, se você ganhar pouco hoje em dia, em teoria fica mais fácil ainda, né? É mais fácil você transformar 1 e 2 do que você transformar 10 em 20, entendeu? Então, nesse caso aqui, o problema acaba sendo uma espécie de solução, né? Basta um olhar diferente, um ponto de vista diferente sobre o seu problema, né? E qual que é o ponto de tudo isso, né? Beleza, eu falei bastante de segurança, né? Colchão financeiro, mas no fim das contas isso é meio que um pretexto só. Porque o meu real objetivo aqui é fazer com que você suba o seu patamar, que você eleve a barra, né? Que você aumente o nível do jogo. Fazendo isso, você vai
conseguir a segurança, mas principalmente você vai descobrir o seu potencial. E aí, meu amigo, quando você percebe que você é capaz de fazer coisas inacreditáveis, que até então eram inacreditáveis para você, aí o jogo muda. Você vai ficar mais confiante, você vai ficar mais ambicioso. E aí a sua vida vai melhorar, você vai começar a ganhar mais dinheiro, você vai começar a desenvolver sua carreira, enfim, você vai começar a prosperar de fato, a viver plenamente. E de novo, eu sei disso porque eu passei por isso. Nos últimos 2 anos eu dobrei a minha renda 2 anos consecutivos. Se eu conseguir, você também consegue. Pode ser um pouco mais fácil para mim, pode ser um pouco mais fácil para você. A questão é atingível, é possível. E tem também aquela máxima, né, de o dinheiro chama dinheiro. Quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a perceber que vale muito mais a pena você investir o seu tempo em ganhar mais dinheiro do que em economizar, em comprar o pacote de bolacha mais barato, a cerveja mais barata, você entendeu? Você começa a dar valor pro seu tempo, começa a dar valor para suas necessidades, começa a se descobrir como indivíduo. É aí que você começa a entender a lógica da abundância, né? Para quem não viu, eu tenho uma série de vídeos sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, que fala muito sobre isso. Mas enfim, esse era o meu ponto hoje. E o questionamento que fica é: o que você acha de dobrar a sua renda? Fala aí pra mim. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença, né? E, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Fala pra mim se você concorda, se você discorda de mim. Vamos continuar esse papo, que esse é um papo que eu gosto muito, né? A gente acabou de gravar podcast Dev Pro com um assunto muito parecido. Vocês vão ver o quanto eu me empolguei lá, né? Enfim, é isso. Por favor, deixe seu like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ativa as notificações pra você receber quando sair um vídeo novo, né? Me siga nas redes sociais, @MoacirModa, né? E se você quiser continuar esse papo, a gente tem um grupo lá no Telegram, é o Galera Python Pro, para você acessar é o bit.ly/galera-python-pro. O link tá aqui na descrição também, é lá onde a gente discute esses assuntos que a gente produz nos nossos conteúdos, né? Se você tiver alguma sugestão de tema, por favor, me envie, eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.